Muito boa noite a todos. Um grande abraço a todos os meus amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Meu nome é Pedro Coelho, eu sou colaborador do Centro Espírita Caibachutel de Guarulhos e estou aqui hoje para que possamos fazer também uma reflexão sobre o livro Alvorada Cristã, no capítulo 11, tema Lição Inesquecível, onde nós vamos abordar aí um tema de reflexão moral à luz da doutrina espírita, do espiritismo, com vocês. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de convidar a todos que nós pudéssemos fechar os nossos olhos nesse momento e, em prece, elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre Maior, que Ele possa nos amparar e nos assistir nesse momento para que a nossa mente e o nosso coração estejam sintonizados com essa reflexão, com o estudo dessa noite, que a espiritualidade amiga do Centro Espírita Antônio de Oliveira possa nos assistir, nos amparar e estar conosco, possa estar no lar de cada irmão que está aqui participando dessa palestra, dessa preleção, e que assim estejamos preparados para tirarmos o melhor proveito possível dessa noite, sendo amparados e assistidos por essa espiritualidade amiga. Te agradecemos, Mestre Jesus, por essa oportunidade e damos por iniciada a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro Alvorada Cristã, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Nélio Lúcio, que traz vários contos, várias passagens, várias reflexões acerca do Evangelho, acerca da nossa conduta moral, da nossa necessidade de transformação moral. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre esse capítulo 11, que é a lição inesquecível, que aborda a necessidade de nós termos empatia e entendermos um pouco a situação no mundo em que nós vivemos e na encarnação, entendendo que todas as circunstâncias que nós presenciamos ou que nós vivenciamos, nós temos que aprender a compreendê-las, a respeitá-las e a entendê-las, que a partir do momento que estamos aqui encarnados, estamos sujeitos também a essas circunstâncias que nós vemos nos outros e que porventura encontramos os outros passando muitas vezes pela nossa vida. E a história trata basicamente disso, de uma menina, né, de classe média alta, filha de dois pais assim muito corretos, muito firmes no propósito de educar, de ensinar, mas uma menina abastada, que felizmente tinha tudo o que precisava, né? Tinha todas as suas vontades e as suas necessidades e os seus prazeres saciados pela própria condição material que seus pais podiam oferecer. O nome dela era Hilda. E Nélio Lúcio conta que Hilda, então, era uma menina, né, de classe média alta, com uma condição muito boa, mas que a Hilda tinha muitas vezes um comportamento agressivo, arrogante, áspero, em relação a pessoas que muitas vezes não eram da sua mesma faixa social, do seu mesmo nível social. E a história se baseia especificamente no caso de uma menina muito pobre, que para poder sobreviver e ajudar a mãe nas despesas da casa, vendia doces de porta em porta e frequentemente batia à porta da casa da Hilda. E todas as vezes que a menina passava lá oferecendo doce, a Hilda tratava ela muito mal, tratava ela de forma muito ríspida, muito agressiva, zombava, ironizava, tratava a menina mal, expulsava a menina lá da porta da sua casa, ao ponto da mãe da Hilda ter que intervir, né? E trazer a menina de volta e tratar a menina com carinho, com respeito e perguntar o que a menina estava fazendo. Então a menina dizia que estava vendendo doces para ajudar a mãe, que a mãe tinha feito os doces. E a mãe da Hilda elogiava os doces, elogiava o esforço da menina, comprava alguns doces. E a menina então saía um pouco mais inspirada e um pouco mais motivada a continuar fazendo aquele seu trabalho.
Enquanto isso, a mãe repreendia a Hilda, chamava a atenção da Hilda de uma forma firme, mas carinhosa, dizendo: filha, você não pode tratar as pessoas assim. Você tem que tratar as pessoas com respeito, porque aquela pessoa que está do outro lado ali, numa condição diferente da nossa, a gente não sabe a história dela. E a gente não sabe qual vai ser o futuro da nossa história também. Então, muitas vezes, essas pessoas que hoje nós estamos ajudando podem ser as pessoas que vão nos ajudar amanhã, porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva. E à noite, quando o pai chegava e tomava ciência da história, né, quando ele chegava do trabalho e tomava ciência da história, ele também complementava os ensinamentos, chamando a atenção da Hilda de que todo trabalho era digno, né? De que toda forma de trabalho digno, honesto, por mais simples que fosse, tinha que ser respeitado, tinha que ser valorizado, né? Que não existia trabalho em vão, ou trabalho vergonhoso, ou trabalho que não tinha nenhum valor perante a lei do Criador, porque todos eles tinham a sua importância, né? Tudo aquilo que a gente fazia no sentido de garantir o nosso sustento, de nos desenvolver intelectualmente, de ajudar um semelhante, tinha um valor, por mais simples que fosse. Então, a primeira lição que a gente tira dessa passagem, né, ainda já no meio da história, é que a postura da Hilda de muitas vezes se incomodar com aquela menina pobre batendo na sua porta para vender doces numa bandeja, é muitas vezes a postura que nós carregamos dentro da sociedade e muitas vezes ainda fruto e herança, né, das vidas passadas, da nossa imperfeição moral, de coisas que a gente ainda não conseguiu resolver e transformar dentro de nós, que cria dentro de nós esse sentimento de antagonismo, de preconceito em relação às pessoas que são diferentes de nós, em relação às pessoas que muitas vezes estão numa circunstância e num cenário que não é o mesmo que o nosso. E aí acabamos movidos por esse nosso orgulho, por essa nossa vaidade, por esse nosso egoísmo, que nós temos que combater, nós acabamos criando um ódio, um rancor, uma raiva, né? Uma indiferença, ou muitas vezes até uma agressividade, como é o exemplo da história, em relação a uma pessoa que nunca nos fez nada, ou que não nos produziu nada. Né? A única coisa que existe nela é o fato dela estar numa situação diferente da nossa e aquilo nos incomodar. Então, a primeira reflexão que chama a atenção nessa história é isso, né? E que nós temos que pensar um pouquinho sobre isso em relação a nós, né? Será que não tem coisas em nós que não tem coisas nas outras pessoas que incomoda tanto em nós, mas se a gente refletir, pensar, a gente vai dizer, peraí, mas essa pessoa não me fez nada. Quer dizer, o que está me incomodando é o simples fato dela ser desse jeito, ou ela gostar de ser dessa forma, ou ela se comportar dessa forma, ou ela viver dessa maneira, né? Ou ela vir me abordar simplesmente numa situação diferente da minha e eu achar que ela não deveria fazer isso porque a minha situação é outra. Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso, né? E essas duas passagens, né, essas duas conversas que a mãe da Hilda e o pai da Hilda têm com ela, já serve para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Como é que será que o nosso comportamento muitas vezes não é assim, né? Uma agressividade, uma indiferença, um desconforto gratuito em relação ao que o outro é, né? Ao que o outro nos parece ser dentro do nosso falso julgamento. Mas continuando a história, então os pais sempre chamavam a atenção da Hilda, mas repetidas vezes ela acabava tratando a menina dessa forma, quando a menina surgia no seu portão e os pais chamando a atenção dela, corrigindo ela, procurando mostrar para ela que aquilo ali não era a forma correta de lidar com ninguém. E os anos foram se passando e o pai dela, infelizmente, adoeceu, teve uma doença muito grave, os médicos não conseguiram
curá-lo e ele veio a falecer, veio a desencarnar, deixando a mãe dela viúva, né, e ela somente na casa. E ele era o sustento, né, ele era aquele que dava o suporte material para a família. O homem que trabalha, a pessoa que trabalhava na casa, e enquanto a mãe cuidava da educação da Hilda, dos compromissos relacionados ao lar, ele era quem cuidava da parte material. E quando ele veio a falecer, então, elas ficaram desamparadas nesse sentido. E a mãe da Hilda, abalada pela morte do marido, acabou caindo numa depressão profunda, se desmotivando em relação à vida, sentindo uma dificuldade emocional, espiritual muito grande de conseguir superar aquele momento, de tal forma que ela também acabou ficando num leito, acamada, né? E desenvolvendo enfermidades, patologias de fundo emocional que a impediram de conseguir superar esse trauma, essa dificuldade da perda do marido. E aí o que aconteceu é que materialmente essa família foi caindo na miséria, foi caindo em dificuldades, né? Então a Hilda, que tinha uma vida abastada, que tinha uma vida onde os pais podiam comprar tudo que ela queria, a roupa que ela queria, o brinquedo, o calçado, né, os prazeres que ela quisesse experimentar, o pai podia oferecer a ela, já não tinha mais essa condição. E ela e a mãe já não tinham mais o necessário para viver. Então aqueles dias foram muito angustiantes para ela, e numa noite ela foi dormir muito angustiada e sonhou com o pai. E o pai, no sonho, sugere a ela, recomenda a ela que ela fosse vender doces para ajudar a mãe nas despesas da casa. E ela, motivada, encantada, inspirada, né, pelo contato com o pai em sonho, e pelo fortalecimento, pela energia que aquele momento ela recebeu em contato com o pai, ela acorda muito inspirada, né, muito encantada com a ideia, e pede à mãe para que a mãe fizesse algum doce para que ela pudesse vender de porta em porta. E é interessante que nesse momento da história, em nenhum momento ela relaciona, né, ou faz uma analogia disso com aquilo que ela fez com a outra menina, né? Então, veja que naquele momento agora ela pensava simplesmente na necessidade e na situação em que ela se encontrava. E essa é uma outra reflexão importante que nós temos que ter, né? Que muitas vezes, quando a dor, quando o desafio surge na nossa vida, ele faz com que a gente deixe de lado qualquer preconceito, qualquer juízo de valor, qualquer pré-julgamento, qualquer convicção falsa que a gente carregue dentro de nós, né? E que seja moralmente falsa, que muitas vezes norteia as nossas atitudes e os nossos comportamentos, mas quando a gente está perante o problema, perante o desafio, a lei do Criador, né, e a própria vida dá conta de tirar da nossa frente tudo aquilo que atrapalhava a nossa visão espiritual. E aí a gente se foca no que realmente interessa. E a Hilda, nesse momento, então, ela percebe a necessidade daquilo, o quanto aquilo era importante para ela e para a mãe dela. Então, nesse momento, ela já não fez mais juízo de valor nenhum, ela não se preocupou em nenhum momento ela se questionou e falou, mas peraí, eu vou fazer a mesma coisa que aquela menina fazia? Né? Eu vou bater de porta em porta? Não. O contato com o pai dela, né, o contato espiritual com o pai dela ali, no momento em que ela está desprovida da influência da matéria, ela realmente enxergou as coisas como espírito. Então percebam, aquilo que, enquanto encarnada, enquanto numa condição de vida boa, ela considerava aquilo como algo de menor valor, algo vergonhoso, né? Algo degradante, algo que incomodava o simples fato de alguém bater na porta dela para vender doce. Como espírito, ela descartou todos esses julgamentos. Ela simplesmente pensou na importância que tinha aquele ato para ela e para a mãe dela, para que elas pudessem superar aquele desafio. Então ela acorda empolgada com isso e pede para que a mãe então faça ali um doce. A mãe faz um doce de leite ali na forma e corta
em quadradinhos ali perfeitos para que ela pudesse levar para vender. E aí ela sai vendendo de porta em porta e percebe como as pessoas eram solícitas em ajudá-la, né? Mas ela também sofre o mesmo tratamento que ela acabou dando para aquela menina, de outros garotos, de garotos do bairro que também tinham uma vida mais abastada que ela, que conheciam ela e que agora a humilhavam, a zombavam dela daquela condição. Então ela sentiu também a dificuldade que foi passar por isso, né? Até que um determinado dia ela bate numa porta e quem abre a porta é aquela mesma menina que vendia doce para ela há alguns anos atrás. E a menina reconhece, né? E aí naquele momento então ela já se prepara para sofrer a represália da menina. Mas a menina abre um sorriso muito grande, né? E a menina repete para ela as mesmas coisas que a mãe dela dizia para a menina. A menina olha para a bandeja e diz assim: nossa, mas que doces lindos! Quem fez esses doces tão maravilhosos? E aí ela responde de forma muito automática, né? Dando a mesma resposta que a menina dava para a mãe dela. Ah, foi a mamãe que fez. E a menina então compra, né? Compra aqueles doces, a incentiva, a trata com carinho, né? E naquele momento então ela se sente renovada e fortalecida e percebe o quão é necessário, né, nós seguirmos a nossa vida, a nossa jornada, respeitando, compreendendo, né, procurando ter empatia com a situação do outro, com a condição do outro, porque muitas vezes a gente vai olhar para o outro e vai ver uma situação realmente que talvez para nós não faça sentido, talvez para nós, né, a gente teme a julgar aquilo de forma muito rápida, muito apressada, mas a gente não conhece todos os caminhos e todos os percalços pelo qual aquele espírito passou. E ainda assim, se a gente tivesse a condição de olhar, né, e remontar tudo que levou o espírito a chegar àquela condição, e a gente ainda reconhecesse que tudo que levou ele até ali foi por imprevidência, por erros, por escolhas equivocadas que ele fez, a nós não caberia julgá-lo, né, ou deixar de ajudá-lo por causa disso. Porque na lei do Criador nós não somos julgados dessa forma. Se a gente olhar a nossa vida, vamos pensar em quantos erros a gente já cometeu, quantas falhas, né, quantas fraquezas nós deixamos que nos dominassem, e nem por isso a lei do Criador foi dura, foi rigorosa, né, foi intransigente conosco. Ela sempre deu uma nova chance. Ela sempre abriu uma nova porta para que a gente pudesse recomeçar a partir dos nossos erros. Então nós, como filhos do Criador, nós como espíritos em evolução, nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito de julgar sobre o erro do outro no sentido de querer dizer se o outro merece ou não a nossa ajuda em função de como ele chegou naquela situação. A nós só cabe ajudar, né? É como um médico que está atendendo um doente ali. Ele pode atender um doente que chegou ali doente por causa dos seus excessos, das suas imprevidências, né? Da sua irresponsabilidade, da sua inconsequência. Mas ele, como médico, né, ele não está ali para julgar o que levou aquela pessoa a ficar doente. Ele está ali para tratar a doença daquela pessoa. Tá? Então nós, como seres humanos, nós temos esse dever perante o nosso próximo. Ou seja, nós não temos o direito de não ajudar o outro, né, de acordo com aquilo que nós estamos enxergando. Nós temos o dever de ajudar o outro, ainda que a gente não concorde com a conduta e com os erros daquela pessoa. Mas o dever de ajudar, de fazer o bem, né, tem até um fator educativo e corretivo nesse sentido. Porque muitas vezes as pessoas permanecem nos erros porque no momento em que elas caem,
em vez de elas serem levantadas pelos outros, elas são pisoteadas. E quando elas se levantam muitas vezes acreditando que o mundo é feito para ser pisoteado mesmo, que as pessoas são feitas para serem pisoteadas. Então reforça dentro dela muito mais os seus equívocos e os seus pensamentos moralmente equivocados do que a transforma. Enquanto muitas vezes, se nós temos um ato de caridade, de amor em relação ao outro, nós oferecemos a ele, né, uma visão diferente do mundo. Por isso que Jesus dizia, se alguém te bater na face, oferece a outro. O que ele queria dizer com isso? Que você vai ser passivo em relação ao erro alheio? Que você vai ser passivo em relação ao mal? Não, mas que você vai tratar o mal, você vai combater o mal com o bem, oferecendo ao mal, ainda que de uma forma corretiva, educativa, uma alternativa, uma forma diferente de corrigir aquele mal. E quando a gente olha, então, dentro da doutrina espírita e vê simplesmente qual é o propósito da encarnação, se não esse, que é o de dar a nós uma nova oportunidade, né, uma nova chance de fazermos diferente. Ou seja, se nós recebemos durante toda a nossa existência a oportunidade de recomeçar, né, a cada dia, a cada ano, a cada vida, a cada nova encarnação, uma chance de recomeçar, por que nós vamos nos julgar no direito, né, de dizer ou de desmerecer aquilo que o outro está fazendo para tentar corrigir os seus erros? Então a lição deixa uma reflexão muito importante nesse sentido. E traz também uma outra reflexão que eu quero colocar para finalizar. Quando o pai dela diz para ela, olha, Hilda, todo trabalho é digno, todo trabalho é importante, todo trabalho tem seu valor, né? Nenhum trabalho deve ser motivo de zombaria, de preconceito. Isso faz lembrar de uma passagem do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta, né, para os espíritos se era errado as pessoas lutarem pelo seu bem-estar. E os espíritos dizem, não, desejo do bem-estar é um desejo natural. Agora, é preciso entender o que é o bem-estar, né? Para que a gente trabalha? Para que a gente luta? Para sobreviver, para ter uma vida melhor? Para ter um bem-estar? Sim, mas a ideia de bem-estar varia de pessoa para pessoa. E muitas vezes a nossa sociedade, ela cria uma ideia de bem-estar diretamente relacionada ao nosso tipo de trabalho. Então, quantas pessoas muitas vezes deixam de viver dignamente porque elas almejam coisas que estão acima das suas forças, diz lá o Livro dos Espíritos. Ou seja, porque a sociedade muitas vezes, na figura da Hilda, discrimina, né, menospreza a ideia de que aquele tipo de trabalho é vergonhoso, de que aquele tipo de atividade não tem valor. Então a pessoa não reconhece nisso uma forma de sobrevivência, uma forma de desenvolvimento, uma forma digna de trabalho, né? Ela poderia entender que aquilo, o simples fato dela pegar a bandeja e vender doce, conseguir ali tirar o seu sustento, para ela já seria o suficiente para que ela pudesse viver e alcançar os seus objetivos. Mas se a sociedade começa a dizer para ela que isso é vergonhoso, que isso não é trabalho, que isso é não ter o que fazer, ela então começa a criar uma ideia dentro dela então de que aquilo não serve para ela, de que aquilo não é trabalho, e ela vai almejar algo que está fora do seu contexto, fora do seu cenário, mas que muitas vezes essa mesma sociedade que diz para ela que isso é vergonhoso, não dá a ela a oportunidade dela buscar outra alternativa. Então veja, a pessoa acaba ficando num dilema, né? Num beco sem saída. E quando o pai da Hilda fala isso para ela, o que ele está querendo dizer? Que na verdade a nossa sociedade ela deveria valorizar cada trabalho, cada atividade digna, cada atividade que busca o desenvolvimento do ser e a sua sustentação, seja ela espiritual e material.
porque só assim a nossa sociedade vai se tornando mais justa, mais digna, e as pessoas então vão encontrando cada uma o seu, o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de bem-estar, independente de que classe social esteja, independente de que nível material esteja. Por quê? Porque ela se sente bem fazendo aquilo, ela se sente reconhecida fazendo aquilo. Perceba que a mãe da Hilda diz para ela: elogia os doces, elogia a atitude da menina. Então veja, a menina encontra nessa relação um sentimento de reconhecimento, de valorização do seu trabalho. Se aquilo materialmente for suficiente para ela sobreviver, ela ia se encaixar perfeitamente dentro daquilo ali, porque ela ia ser socialmente aceita por aquelas pessoas, pela sociedade, como um trabalho nobre, um trabalho digno, um trabalho que leva também prazer e satisfação às outras pessoas. Então a lição é muito mais profunda do que simplesmente o fato da chamada lei de causa e efeito, da chamada lei do retorno, né, de que às vezes o erro que eu cometo aqui, com alguém aqui, eu vou estar sofrendo o efeito lá na frente. A lição é mais profunda no sentido de nos mostrar como nós devemos nos portar em relação à vida social, à vida em sociedade. E é essa lição, então, que essa passagem do livro Alvorada Cristã nos deixa como reflexão muito importante, né? E o livro dos Espíritos vai nos ajudar a nos aprofundar ainda mais nessa passagem, nessa reflexão, nesses capítulos que eu falei para vocês, principalmente sobre a lei de igualdade, a lei de liberdade, né? A lei de justiça, de amor e caridade, lá da terceira parte do livro dos Espíritos, onde nós vamos encontrar material que sustenta as reflexões dessa passagem que a gente estudou. Então agora eu quero deixar aqui meu abraço a todos vocês e mais uma vez convidar a todos para que a gente feche os nossos olhos e vibre agora por todos nós, pelo planeta e pelas pessoas que estão necessitando de amparo espiritual e físico. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, aos espíritos amigos, aos espíritos terapeutas do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que eles possam agora se aproximar de cada um de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, e que possam trazer até nós o que cada um de nós necessita nesse momento, que aqueles que estão passando por enfermidades, por problemas físicos, possam ser aliviados nas suas dores, no seu desconforto, que aqueles que estão passando por dificuldades de natureza emocional possam ser acalmados, que eles possam receber a serenidade dessa espiritualidade maior, que aqueles que estão passando por dilemas de natureza moral, que a espiritualidade possa inspirá-los, assisti-los e orientá-los para que tomem a decisão correta, e que essa vibração e essa energia invada os nossos lares, auxilie e ampare os nossos familiares também, que ela possa se estender aos nossos governantes, aos nossos líderes, que possa se estender também ao nosso campo de trabalho, aos nossos colegas de trabalho, ao nosso ambiente de trabalho, que essa energia possa adentrar os hospitais nesse momento tão delicado que estamos vivendo, que possa fortalecer os profissionais da saúde, ampará-los, assisti-los, fortalecê-los neste momento tão delicado, que possa amparar as famílias que perderam entes queridos, acalmar os seus corações, as suas mentes, que possa se estender aos presídios, às casas de saúde, ao lar de idosos, aos orfanatos,
para que todos esses espíritos sejam tocados e sensibilizados nessa nossa vibração. Que o nosso Mestre Jesus e essa espiritualidade maior envolva o nosso planeta, o nosso mundo, com uma energia revigorante, que fortaleça todos nós para que possamos vencer os nossos desafios e as nossas lutas diárias. Nós te agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Agradecemos aos espíritos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira, e que essa vibração, que essa energia possa estar conosco no decorrer da semana, para que nos momentos de luta, como nos momentos de alegria, ela esteja em nossas mentes, que o aprendizado daqui continue conosco a cada momento, a cada gesto, a cada relação nossa, e que possamos seguir o nosso caminho, nos aperfeiçoando e nos transformando através da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Ok, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e um grande abraço.